Laudo de descaracterização de imóvel rural. Vamos falar aqui hoje de um documento que ele é só mais um item dentro de vários itens que nós temos aí de um processo de descaracterização de imóvel rural para podermos fazermos uma caracterização, digamos assim, de imóvel urbano. Quando uma pessoa tem ali uma fazenda nos arredores de uma cidade ou quer fazer ou já é um lote ali, alguma coisa que ele ainda está cadastrado como imóvel rural e ele quer descaracterizar, para ele conseguir transformar ele em um imóvel urbano, primeiramente ele tem que descaracterizá-lo como rural para depois conseguir cadastrar ele tanto nos fóruns como na prefeitura como urbano. E um dos itens que ele vai precisar para conseguir finalizar esse processo, o INCRA ele pede um laudo feito por um profissional técnico, que é normalmente um engenheiro, ou engenheiro civil ou um engenheiro agrônomo, às vezes até o arquiteto consegue fazer também, tem que ver esse detalhezinho, mas normalmente é um engenheiro civil e engenheiro agrônomo. Um laudo afirmando ali para um profissional habilitado que aquele imóvel está se descaracterizando como rural e o porquê que ele está se descaracterizando como rural e quais são as evidências. Nesse vídeo aqui hoje a gente vai tratar exatamente deste ponto e eu vou mostrar aqui para vocês na prática aqui um laudo que eu mesmo fiz recentemente, um laudo de descaracterização, e ele tem todas as informações que precisam conter nesse laudo. Mas lembre que não é só o laudo para você conseguir fazer isso. Ele é só um item dentro do processo. Primeiro ponto, pessoal, que você tem que se atentar para você conseguir finalizar esse processo em si, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na prefeitura e ver se o local onde aquele imóvel se encontra ele é de interesse do município para se tornar um imóvel urbano. Ele tem que ver se ele está em zona de expansão urbana ou até mesmo já dentro da zona urbana, se ele já está inserido dentro dessa área. Por quê, pessoal? Para vocês entenderem a linha de raciocínio desse detalhe. O município não é obrigado a querer que o seu imóvel se torne urbano. Ele não é obrigado a falar que é urbano. Mas uma vez que ele falou que aquilo ali é uma zona urbana, ele tem que cumprir com a infraestrutura de uma zona urbana, que são as melhorias públicas, asfalto, energia, escola, hospital, tudo aquilo que o poder público oferece. Então ele não é obrigado a transformar em público, mas depois que transformou, aí ele é obrigado a cuidar e manter. Ele é obrigado a fornecer e manter, na verdade, né? Tanto que a gente tem aquele exemplo de quando você está numa rodovia, de quando você está numa estrada e você cai em um buraco, que não era para ter aquele buraco, porque aquilo tem que ser mantido pelo poder público, e você estoura o seu pneu, quebra a sua roda, se você entrar com uma ação, você vai conseguir ressarcimento ali daquele dano causado. Então, uma vez que a prefeitura fala que aquela zona é uma zona urbana ou de expansão urbana, ela tem que manter. Então, por isso, tem que ver se a área onde se encontra o imóvel rural ela está dentro da área que é interesse do município. E ela emite para você uma declaração falando que aquela área é de interesse dela em que seja uma zona urbana. E você pega essa declaração, anexa ao processo e vê se vale a pena fazer o laudo, porque se não estiver dentro da área, não adianta você nem fazer o laudo, que você não vai conseguir descaracterizar como urbana, porque o INCRA nem vai olhar para o seu processo. Mas enfim, esse aqui é uns pré-requisitos mínimos, né? Outras coisas que você tem que se atentar é que você primeiro necessita regularizar todo o seu imóvel, dívidas, documentação inteira do imóvel, ITR, com situação dos donos, inclusive do cônjuge do dono, tudo isso você tem que olhar para saber se você vai conseguir de fato um êxito nesse processo. Ele tem que estar totalmente regularizado, sem nenhuma pendência, ele não pode estar em garantia em um financiamento, tudo isso aí conta, pessoal. Você tem que olhar você tem que se atentar para todos esses detalhes. Mas enfim, observado tudo isso, vamos direto aqui ao ponto. Como que você elabora esse laudo de descaracterização de imóvel rural? Eu fiz aqui e vou mostrar aqui para vocês certinho. Deixa eu me diminuir aqui, ficar menorzinho, que não é o foco aqui do vídeo, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pessoal, tem que ter basicamente essas informações aqui e tem que ser bem claro e objetivo de acordo com o que você procura.
Esse número aqui não era para aparecer, porque é os números pessoais aqui, né? Eu apaguei aqui todos os números, substituí os nomes pessoais aqui do último laudo que eu fiz para não expor nenhum dado pessoal, né? Primeiramente você vem aqui, coloca o título dele, né? Laudo técnico de descaracterização de imóvel rural. Um dos tópicos que você tem que colocar é o solicitante / proprietário. Normalmente é o proprietário, porque não faz sentido a pessoa que não é proprietária do imóvel querer transformar ele, né? Até porque ela não tem esse poder, né? Então o solicitante tem que ser o proprietário. Aqui você coloca o nome completo dela, portador do CPF, beleza. E aqui você vai colocar todos os dados do imóvel que você tiver. Registro no CREI, no INCRA, que é um número grandão aqui, ele tem aqui uns 10 números. A matrícula do imóvel, a área total, no caso, o último imóvel que eu fiz, aqui tinha 23,9 hectares, esse aqui é a sigla do hectares, para quem não conhece. CCIR, ITR, tudo que você tiver. E aqui você coloca o endereço para correspondência. Normalmente, como ele é imóvel rural, ele não vai ter esse endereço de correspondência. Se ele tiver tudo bonitinho lá, você pode pôr ele. Mas normalmente o dono não mora lá. E aí você coloca o endereço do imóvel do dono para ele poder receber as notificações referentes ao processo. Finalidade: evidenciar a inexistência de qualquer tipo de atividade rural referente ao imóvel em questão, bem como sua descaracterização de imóvel rural. Essa é a finalidade desse laudo. Então, vocês podem não necessariamente colocar isso aqui que eu coloquei, mas algo nesse sentido. Descrição do imóvel. Aqui, pessoal, você vai colocar a descrição que o próprio cartório colocou. Exatamente igual o cartório colocou. As referências geodésicas, tudo que tiver lá na matrícula, você vai lá e tira uma certidão de inteiro teor do imóvel. E do jeito que tiver caracterizado lá a descrição do imóvel, você vai vir e vai colocar aqui. Beleza? E tem outro detalhe. Muitas vezes, ou a pessoa pode fazer a descaracterização total do imóvel ou parcial. Então você tem que indicar isso no seu laudo. No meu caso, ela é parcial. Toda essa descrição é referente à descrição total do imóvel, porém o que eu quero descaracterizar, no meu caso aqui, é uma descaracterização parcial. Então você tem que vir e delimitar a área a ser descaracterizada. Eu fui lá, junto com o topógrafo, lancei os pontos, todos eles, eu vou mostrar aqui para vocês, tem que fazer um mapa à parte. E orientei que aquele é o meu objetivo de descaracterização. Você lança tem um mapazinho, e essa informação normalmente é feita pelo topógrafo, pessoal. O engenheiro civil também tem capacidade técnica para isso, mas o topógrafo consegue fazer isso aí com uma exatidão maior. E se você for cobrar para fazer esse laudo, é um serviço a mais, tá bom, pessoal? É um serviço à parte. Uma coisa é elaborar o laudo com as informações, outra coisa é produzir as informações para o laudo. Então, se ligue nesse papo. Então, você tem que delimitar a área. Se for a área total, você pode simplesmente copiar aqui as referências que o próprio certidão de inteiro teor te dá. Se for a área total, né? Se for a área total é tanto e a área a ser descaracterizada é a área total. E você repete aqui toda a descrição dentro da delimitação da área a ser descaracterizada. E aí, pessoal, você tem que ir lá no local, fazer umas fotos do imóvel. É muito interessante anexar essas fotos do imóvel e fazer a vistoria. Aqui, um outro tópico é a vistoria técnica. Coloquei aqui, ó. Foi realizada, né, que é a vistoria técnica in loco foi constatado. Aí aqui eu venho o que eu constatei lá. Coloquei. O imóvel está localizado em área urbana do município, que é aquele detalhe que eu falei para vocês. Não há atividades rurais, tais como exploração agrícola, pecuária, extrativo vegetal, agroindustrial. Também não existem empregados rurais vinculados ao imóvel. Isso aqui também é importante, pessoal. E destaquei que a cobertura, o mato que tem lá, às vezes até um pouco de pasto mesmo, mas você tem que evidenciar que aquela cobertura vegetal do imóvel não está destinada à exploração comercial ou subsistência. Ou seja, que existe uma vegetação, mas ela não é para atividade rural. E eu complementei aqui para dar uma reforçada, né, pessoal? Que é aquela parte que eu falei das melhorias públicas, né?
o imóvel é beneficiado por várias melhorias públicas, tais como pavimentação, já tem uma pavimentação no local, iluminação pública, água encanada, nesse meu caso que já tem, e foi localizado posto de saúde, escola pública e praça pública num raio de 2 km, como representado no mapa abaixo. E aí você pode vir no Google Maps mesmo, no Google Earth, e aqui, ó, o local onde o imóvel se encontra, você marca aqui onde estão as coisas perto, para falar que, para não ter como fugir de que o imóvel está ingressado dentro de uma área urbana. Então, quanto mais evidências você conseguir anexar o laudo, mais bem feito e menor a chance de você não conseguir êxito no seu processo. E aqui você tem que vir cá e colocar uma legenda, tá, pessoal? Lembrando que legenda em laudos técnicos ela é em itálico, tá bom? Normalmente a gente põe essa legenda em itálico e logo abaixo da foto. Conclusão. Em face das evidências de que não existe exploração rural e empregados rurais relacionados ao imóvel, e por ter sido constatada a presença de melhorias públicas nas proximidades, estando o imóvel inserido em área urbana de caráter unifamiliar do município X, né, que eu não vou expor aqui, conclui-se a descaracterização do imóvel para o uso rural. Ponto, pessoal. É só isso aqui que você precisa pôr. Outra coisa que é muito importante, o responsável técnico junto com a sua anotação, com a sua RT, para dar validade a todo o processo. Porque se não tiver uma responsabilidade técnica de um profissional habilitado, de nada vale. Não adianta um padeiro vir cá e fazer. Não é desmerecendo o serviço do padeiro. Mas não é o profissional habilitado para o serviço em questão. Do mesmo jeito que eu não posso pegar a minha bitoneira com meu cimento e meus pedreiros e ir lá e fazer pão dentro da bitoneira. Cada um na sua área, né, pessoal? Nada mais tendo a acrescentar ao presente trabalho, é encerrado com 4 folhas impressas, sendo a última assinada e rubricada. Isso aqui é importante, pessoal. Falando que vai ter o número de folhas e todas vão ser assinadas. Isso aqui é muito importante para não ter extravio do seu trabalho, para alguém lá dentro não sumir uma folha, ou do seu próprio cliente querer adulterar o seu laudo que você fez, querendo colocar uma informaçãozinha que ele não te falou. Então, isso aqui é bom para você se resguardar tanto o processo como um todo, como você como profissional. Isso aqui é um detalhezinho importante para você colocar em todos os trabalhos que você for fazer. Além de seus anexos, planta de locação e planta de delimitação, que são os projetos que eu fiz em AutoCAD. Coloquei. Itapaci, foda-se a cidade que eu estou aqui, não faz diferença vocês saberem a cidade. 10 de janeiro, para vocês verem como foi recente. E você coloca o proprietário para ele assinar. Ele tem que estar ciente, né? Óbvio. E o profissional responsável. E é basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos uma planta de locação deste serviço, para vocês ficarem mais inteirados. Abrindo aqui o senhorzinho AutoCAD, ano 2022, preciso dar uma atualizada, a gente já está em 23, mas não lançou versão ainda. Eu vou tentar não mostrar o carimbo, para não... Beleza, pessoal, não é este aqui, abriu o projeto errado. Vamos voltar. Aqui, a área a ser descaracterizada. É basicamente isso aqui, pessoal. Para vocês terem uma noção melhor. A área toda era essa daqui e a área que eu vou descaracterizar é somente a que está marcada em vermelho. Lancei os pontos junto com o topógrafo e coloquei uma tabela aqui, ó, com a distância entre os pontos, aqui, ó, trecho A, que é o ponto trecho, né, que é o ponto trecho AB, né, que é a distância entre os pontos aqui, ó, trecho A ao trecho B, coloquei a distância entre eles, 190 e tantos metros, e as coordenadas geodésicas de cada ponto, em X e em Y, né. Aí aqui você tem que colocar o ponto A está aqui, as coordenadas dele tá aqui, então com essas informações aqui o INCRA vai conseguir delimitar certinho qual a área você quer descaracterizar. Você tem que evidenciar isso aí sem dúvidas, pessoal. E é basicamente isso. O laudo resume nisso. Se esse vídeo te gerou valor, se ele te ajudou
curte, se inscreve no canal aqui para motivar a gente aqui a estar produzindo mais conteúdo aqui para a gente poder se ajudar, a nossa classe de engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.